Bom dia, galerinha! Então, vamos para mais uma aulinha de redação, né? Para a gente dar continuidade ao conteúdo. Espero que esses dias, né, sem aula, esses 4 dias que a gente passou em casa, tenham sido de estudo também, né? A gente inicia com a aula de redação e hoje eu vou comentar sobre o paradidático, né? Fazer alguns comentários que eu achei pertinente, interessante. Já que ontem a gente não teve aula, né? Para início de semana, eu sempre gosto de deixar aqui uma mensagem, né? E parando para refletir, né? Todo esse acontecimento, tudo que está acontecendo. Vocês ainda crianças, mas assim, estão também passando por esse momento, é para a gente não perder a fé, né? Para a gente saber que existe um Deus que nos ama, independente de religião, né? A gente está falando sobre Deus, que Deus nos ama, que Deus não nos abandona, que Ele sabe de todas as coisas, que tudo na nossa vida tem um propósito, né? Nada é por acaso. E aí eu deixo esse recadinho para vocês essa semana, né? De fé. Nunca perder a fé. E, e saber que Deus ele tem um propósito pra gente, né? Jamais ele nos abandona, jamais. Então, pessoal, vamos lá, né? Vamos dar continuidade à nossa aulinha de redação, né? Nós vamos falar sobre a estrutura da fábula. Eu acho que eu até já comentei, mas assim a gente vai falar de uma forma mais direta, né? Como é que a fábula está estruturada. Primeiro, a fábula é um texto pequeno, um texto curto, né? Que tem como personagens animais, eles adquirem características humanas, né? E é um texto que tem uma moral, um ensinamento ao final, né? E a gente trabalhou na aula passada como né? Como é que tá dividida a fábula, as partes de uma fábula, né? E hoje é praticamente a mesma coisa, né? Como é que tá estruturada a fábula? Ela tem, é, ela está dividida em 4 pontos principais, que são eles: a apresentação, o conflito, o clímax e o desfecho. Então, a apresentação, né, é justamente apresentar os personagens, o local onde está acontecendo, né, e aí vem o conflito. O conflito é a situação que está acontecendo ali, né, o que é que está, qual é o problema que está acontecendo, né? O clímax é justamente o ponto máximo da história, né? É onde a gente fica preso, onde prende o leitor, né, a saber o que é que vai acontecer, né? E aí a gente vem com o desfecho, que é a solução desse conflito, como foi que ele foi solucionado, o que foi feito, né? Como é que os personagens ficaram e se encaminha para o final da história. Nesse caso aí a gente não tem a moral, a gente tá apenas falando da estrutura, né? Estrutura da fábula, né? Então, 4 partes: apresentação, conflito, clímax e desfecho, né? Apresentação é apresentar justamente os personagens, o local, né? O conflito é o que está acontecendo, né? O clímax é onde vai ser a parte principal da história, né? Onde vai ser o ponto máximo, onde a gente vai ficar muito preso, querendo saber o que vai acontecer, e o desfecho seria essa solução do problema, né? E se encaminhar para o final da história, certo? Então, essa é a estrutura de uma fábula, né? Nessa unidade a gente vai ver, né, a fábula, o conto, né, contos de fadas. A gente vai entender, compreender a diferença entre cada um desses, né? As características principais e
Eu vou deixar para vocês como atividade, né, essa página, a página 9 do livro, né, que é só encaixar, né, as partes da fábula na atividade. É um joguinho rápido, é simples e tem aí também um texto, né, que é conectado com história. Como eu disse a vocês, esse livro ele traz uma novidade, algo muito novo, que é justamente essa interdisciplinaridade, né? O que quer dizer isso? Ele traz a conexão entre disciplinas, né? Quando a gente fala em Esopo, a gente faz uma viagem lá na história, né? E eu vou ler esse texto para vocês, para que vocês entendam, né? Por que é que está conectado com história. Vejam, como vimos, relatos tratam Esopo como um escritor de fábulas e contador de história. A gente viu que Esopo, né? Ele é considerado um dos maiores escritores de fábulas, né? E também de personagem, né? E aí, ele é um contador de história grego que viveu por volta do século 6 antes de Cristo. A ele é atribuído uma série de fábulas popularmente conhecida como Fábulas de Esopo. Inclusive, a gente encontra nas livrarias livros que tem como título Fábulas de Esopo, porque ele é muito famoso por ser um contador de fábulas, né? Contador e escritor, né? Bom que a gente lembre. A existência de Esopo é motivo de polêmica e acredita-se na possibilidade de que a obra dele seja, na verdade, uma reunião de fábulas populares da antiga Grécia. Então, assim, ainda tem essa questão, né? Existe essa dúvida de saber se realmente essas fábulas eram feitas por Esopo, né? Ou se, na verdade, ele era apenas um contador de fábulas, né? Das fábulas mais populares da Grécia. Então, existe ainda essa dúvida. Quando se fala em Grécia Antiga, trata-se de um conjunto de cidades que compartilhavam a mesma língua, os mesmos costumes e algumas leis. Entretanto, muitas dessas cidades eram até inimigas entre si, como Atenas e Esparta. Isso vocês vão estudar mais na frente, vão entender por que é que essas cidades eram inimigas, certo? Em história. Eu não vou adentrar nisso, porque na verdade o que a gente está estudando é as fábulas, né? E assim, aqui é só uma curiosidade, é algo que a gente pode conectar com o que a gente está estudando. Então, a nível de conhecimento, vocês podem entender que Esopo, ele é conhecido como um contador, né, de fábulas, como também escritor, só que existe uma dúvida se na verdade, né, ele fazia realmente isso, né? Então existe ainda essa dúvida que a gente pode, né, fazer uma pesquisa, ver se realmente tem uma veracidade nesse fato, né? Se é verdade ou não, né? Então, existe um fato duvidoso e daí a gente não tem a certeza se realmente ele era escritor dessas fábulas ou apenas um contador, né? E aí vamos adiante, né? Na nossa aulinha. Espero que vocês tenham entendido. Vou deixar como atividade, né? A página 9 para que vocês completem o que é apresentação, o que é conflito, o que é clímax e o que é desfecho, né? E eu acho que essa aula ela já foi bastante mastigada, né? Sobre fábula, tá muito, muito, muito mastigadinho. E vamos falar sobre o nosso paradidático, né? Alice, ele tá aqui na minha mãozinha,
né? Nosso paradidático. E assim, eu queria fazer alguns comentários sobre ele, né? Eu não sei se vocês estão fazendo anotações, como é que está sendo essa leitura, mas eu preciso fazer alguns comentários sobre esse livro, né? Primeiro, esse livro, ele é um clássico, né? Ele está entre umas das histórias mais contadas, né? Ele é um clássico, ele é um livro que não saiu da história, né? E assim, ele tem várias versões, e essa é uma versão de bolso, né? Eu sempre falo a vocês que fiquem atentos a, primeiro, antes de ler o livro, analisem a capa, né? Analisem quem foi o escritor, analisem as imagens. Eu me preocupo muito com isso, com a editora. Tia, por quê? Né? Porque a gente precisa conhecer esse livro, né? Mas além, né? A gente vai pegar um livro aleatório e começar a ler, não saber quem escreveu, quem ilustrou, né? Os desenhos, eles falam também, né? Inclusive, a gente tem muitos livros de imagens. Lá na educação infantil, por exemplo, né, tem livros com muitas imagens que as crianças conseguem visualizar e descrever que imagem é essa, né? O que é que ela está dizendo. E aí eu trago para vocês essa primeira questão. Analisar a capa do livro, né? Ao fundo do livro, no fundo, a gente tem aqui, né, alguns comentários, breve resumo da obra. E eu também convido a vocês a fazerem essa leitura, né, para poder adentrar na história do livro, certo? Então, assim, eu também fiz a leitura, né? Estou no capítulo 3, como vocês, né? São 12 capítulos e a gente vai lendo devagarzinho, com paciência. Uma coisa que eu percebi na leitura do livro é que tem muitas palavras que vocês vão precisar de um dicionário para ver significado, né? É uma história bastante, como é que eu posso dizer, interessante, e consegue prender o leitor, né? É um livro que, assim, é cheio de aventuras e a gente fica querendo saber o que é que vai acontecer, né? Ele inicia, né, em um local, né, determinado, né, numa ribanceira. Alice está com a irmã, né? E ela está, assim, sonolenta, porque ela estava lendo um livro que não tinha imagens, não tinha diálogo, ou seja, não tinha conversa, e aí ela acabou ficando sonolenta, né? Já estava cansada de ler esse livro. E aí ela fica imaginando o que é que ela vai fazer, né? Porque ler ela já não queria mais. Aí é quando surge a ideia dela fazer uma coroa de flores, né? Ela ia precisar colher essas flores, né, nessa ribanceira e montar. E aí, de repente, né, passa um coelho branco de olhos rosas. Veja que interessante, né? Um coelhinho branco com um olhinho rosa passa correndo apressado, porque ele disse que ele fala, né, que vai chegar atrasado na reunião. E aí desperta a curiosidade de Alice. Ao invés de colher as flores, ela vai atrás desse coelho. O coelho retira o relógio, né? E fala, tá preocupado porque ele vai chegar atrasado. E aí Alice fica curiosa para saber onde é que esse coelho vai, né? Um coelho todo arrumado, né? O coelho com o olhinho rosa, todo prontinho, todo arrumado. Então, desperta em Alice essa curiosidade. Então, o primeiro fato que a gente pode analisar nesse livro é a curiosidade de Alice, né? Como seria a curiosidade de uma criança, né? De saber o que é que vai acontecer, porque estranhamente aparece do nada um coelho todo arrumado
e que vai a algum lugar e reclama porque está atrasado, ele tem um relógio de bolso, né? Ele retira esse relógio e daí a história vai se desenrolando. O que é que acontece? Primeiro capítulo, na toca do coelho. Alice vê o coelho entrando na toca e ela simplesmente entra também, porque ela quer saber onde é que ele vai, de qualquer jeito. Então ela vai e entra nessa toca, né? E vão acontecendo várias coisas lá, várias aventuras. Então ela vai descendo, descendo, descendo e vê que essa toca ela é enorme. E ela vai vendo coisas, né? E ela vai descendo. Quando ela vê, ela já está muito longe no buraco, né? E ela vai analisando, vai olhando o ambiente e não consegue entender ainda. Tudo ainda é muito estranho, né? E aí ela encolhe, ela depois fica enorme, né? Porque assim, como ela é muito curiosa, né? Então tinha um frasco onde tinha bêbame, ela analisa se ali é um veneno ou não, porque ela lembra, né? Ela lembra que não pode tomar nenhuma bebida sem antes analisar se seria um veneno, né? E aí ela toma esse líquido e aí ela encolhe. Depois ela vê um bolo e ela come desse bolo, né? E o que é que acontece? Ela fica enorme, ela cresce, né? Isso tudo no primeiro capítulo já, essas aventuras todas. E ela vai, ela fica nervosa, ela fica preocupada porque ela vê várias portas. Ela vê uma chave na mesa e ela não consegue abrir, né, as portas, só que depois ela vê uma portinha pequena e como é que ela vai passar? Ela não consegue passar, né, nessa portinha. E aí ela vai para um lado, vai para o outro, encolhe e esquece a chave, né? Fica grande e não consegue passar na porta. Mas aí a história vai e a Alice consegue passar por essa porta, né? E aí lá vem outras aventuras, né? No segundo capítulo, né, que fala sobre a Lagoa de Lágrimas de Alice, né? Ela vai chorar, né? E aí vai inundar todo aquele espaço. E os animais que lá estavam, né, vão ficar todos submersos, né? Vão ficar na água, inundados, né? De tantas lágrimas que Alice derramou. E o que é que acontece? Ela fala sobre a gata que ela tem, né? Que é Diná, a gata dela, e justamente como tinha vários camundongos, eles ficam amedrontados, assustados, né? Porque imagine o gato perto de camundongo, de ratos. O que é que iria acontecer? Tadinhos, né? Não ia sobrar nenhum rato, nenhum camundongo. E aí, Alice, ela tá toda molhada. Alice e os outros animais que ali tinham, né? Eram vários animais. E no capítulo 3, que é uma corrida em comitê, uma história comprida, né? Aí a reunião, feita uma reunião para discutir justamente o que é que vai ser feito para que eles fiquem secos, né? O que é que precisa acontecer? Aí eles decidem o que, né? Fazer uma corrida até ficarem secos. E assim acontece. E aí eles correm, né? Vão correr acho que mais de meia hora. E aí eles vão ficar secos, mas eles querem ser premiados. Quem faz essa premiação é quem? Alice. Alice, ela, né? Ela tem algumas coisas dentro do bolso e aí ela distribui para cada um prêmio, né? E também recebe um prêmio, porque ela também fez essa corrida, né? De um dedal.
E daí a gente vai para o capítulo 4, que é Bio paga o pato. A gente vai começar a fazer essa leitura. Então, assim, basicamente, né? O livro ele é cheio de aventuras que a Alice ela começa a viver depois que ela tem a curiosidade de entrar na toca do coelho, né? Ela estava lá quietinha com a irmã, mas ela não se conteve, né, em ficar lá. Então, a palavra-chave que a gente pode inicialmente, né, colocar aqui é justamente a curiosidade, né? É a curiosidade de Alice que faz com que ela entre, né, nessa toca do coelho. Então, o que é que eu quero deixar para vocês de antemão? A gente vai fazer uma atividade sobre esse livro, né? E aqui eu fiz um breve relato sobre os 3 capítulos, né? Eu não posso me alongar tanto ao contar os detalhes, porque isso vocês vão fazer na leitura. Eu fiz apenas um relato, né? A gente vai para o capítulo 4, continuar essa leitura. Mas lembrem-se, vai ser feita uma atividade, né? Desse livro, que é bastante legal. A gente pode ver que ele apesar de ter palavras complexas, né? Mas assim, ele conta uma história que é bem interessante, bem legal, né? Imagine a gente entrar num buraco sem saber para onde vai. Gente, tente se colocar no lugar de Alice, né? Se imaginem na história, sem saber para onde vai, o que vai encontrar, e se eu não conseguir voltar? Então vejam, né? Outra coisa, outro detalhe interessante é sobre a irmã de Alice. A gente não vê em momento nenhum, né, nenhuma atitude dela. Elas apenas estavam ali na ribanceira, mas a partir do momento que a Alice ela se distancia e entra no buraco, a gente não vê falar nada sobre a irmã, né? A gente não tem o nome dessa irmã, a gente não tem nenhum detalhe maior sobre ela na história. Eu não sei se ela vai aparecer lá pro final, mas assim, até então a gente não vê o lado de fora do buraco, né? A gente só vai ver dentro, o que é que acontece dentro, onde a Alice está, né? Então, assim, fiquem bastante atentos aos detalhes, né? A gente já viu que tem um coelho branco, a gente já viu que tem uma gata, que tem vários animais. Aí vocês podem me perguntar o seguinte, tia, a gente pode classificar Alice como uma fábula? Não, né? Porque a fábula ela só tem animais, não aparece nenhum ser humano. E aqui nesse livro, né, a gente tem Alice, que é ser humano, né? Assim, que aparece como personagem humano, e tem a sua irmã também, né? Sendo que a gente não vê até então, até o capítulo 3, que foi onde até onde eu li também, acompanhando vocês, a irmã dela não faz nada, né? Simplesmente elas estavam somente ali descansando, e a Alice é que é a curiosa, a Alice é que é aquela menina ativa, né? Ela não consegue ficar parada, ela não consegue ficar ali. Ela tem que fazer alguma coisa, né? Então ela ia fazer uma coroa de flores, mas daí passou esse coelho e então despertou a curiosidade dela, né? E aí os fatos vão acontecendo. A gente já parou aqui no 3, mas vamos dar continuidade ao capítulo 4, né? Vamos acelerar um pouco essa leitura, porque a gente precisa fazer uma atividade referente a esse paradidático, né? E aí a gente tem esse tempinho aí, vamos reservar um tempinho todos os dias para fazer essa leitura, né? A gente ia fazer na verdade, a gente ia fazer uma apresentação sobre esse livro, né? Mas como a gente não tá em aula normal, né? Presencial, então a gente precisa dar andamento a esse paradidático, né? A gente ia ter um sarau literário, agora em maio,
mas como a gente está em aula online, a gente precisa dar uma continuidade e uma atividade vai ser feita desse livro. Eu vou pedir algo a vocês que eu não vou dizer agora o que, né? Mas eu preciso que vocês façam a leitura, porque de qualquer forma seria feita essa leitura, né? Ela só foi um pouquinho atrasada por conta dos decretos que foram sendo, né? Renovados, inclusive a gente tem um decreto até o dia 16, né? E aí a gente vai fazendo essa leitura com calma, porém a gente precisa dar andamento, né? Junto com as atividades. Então, deixei a atividade de redação sobre fábula e também deixo essa leitura para vocês. Não deixem de fazer essa leitura, né? Porque o livro ele é bastante interessante, né? E eu tô lendo junto com vocês também para poder justamente saber dos detalhes maiores, né? A gente não precisa ficar preso tanto aos detalhes mínimos, né? A gente precisa saber o principal da história, saber contar a história, como eu fiz para vocês. Eu fiz um relato dos 3 capítulos rapidinho, né? Eu não preciso contar isso tão detalhadamente, né? Agora sim, na hora de ler, tenham esse cuidado, usem um dicionário, peçam ajuda aos pais na palavrinha que não souber, mas não deixem de fazer a leitura do paradidático, certo? Porque é muito importante a leitura para a nossa vida, como eu já expliquei, para a nossa escrita, enfim, né? É de extrema importância. E a gente até acaba entrando na história também, se imaginando, eu fico lá me imaginando como Alice, né? Na situação que a Alice está, toda molhada, eu fiquei me imaginando, meu Deus, como seria, hein? Eu quero que eu ia fazer sozinha dentro de uma toca, né, com vários animais, e os animais falam, né? E aí a gente acaba entrando na história e querendo saber o que é que vai acontecer. Eu já tô louca para ler o capítulo 4. Eu parei no 3, né, que era para poder dar aula, e porque assim eu fiz uma leitura, uma releitura, e aí eu parei no capítulo 3, que é pra gente conversar sobre os 3 capítulos de uma só vez, né? E aí agora eu vou partir para o 4º capítulo junto com vocês, né? Que eu conto com vocês. E, gente, façam as tarefinhas, tá? Eu vou deixar o gabarito à noite. Geralmente eu deixo à noite, né? Vou deixar o gabarito para vocês. Façam essa leitura, pelo amor de Deus. Façam as atividades, não acumulem, né? A gente vai fazer a avaliação. A gente vai ter ainda uma reunião para ver como é que vai ser essa avaliação, né? Com fé em Deus, a gente voltar logo, logo, mais em breve, para a gente conseguir ter uma aula, né? Nas nossas aulas de diálogos, né? A gente tinha muitos diálogos nas nossas aulas, de trocar ideias, né? E a gente espera que logo, logo isso passe, que a gente retorne com fé em Deus, né? E aí eu deixo aqui para vocês um super beijo e até a nossa próxima aulinha.